Um dos problemas principais quando uma pessoa, um grupo de pessoas, ou a própria civilização, como é o nosso caso agora, está em crise, é porque um sintoma disso é que a filosofia é jogada para escanteio. A nossa titia Ayn Rand, que é a minha filósofa preferida, né, em que eu trabalho, me ajuda muito na narrativa, né, ela faz uma coisa que eu acho que é fundamental e eu diria, eu já falei isso aqui várias vezes, vou repetir. Uma tecnoespécie, que nem a nossa, uma espécie que pode criar tecnologias, precisa de ter determinadas perguntas e respostas, porque a existência é aberta. As outras espécies têm uma existência com uma certa abertura, mas muito menor do que a do Sapiens. O Sapiens tem uma existência aberta. O que nós vamos fazer, como a gente vai pensar, como a gente vai organizar a sociedade, né? Uma matilha de lobos, ela pode variar uma série de coisas, mas tem um padrão que não pode variar. Eles não têm capacidade de pensar sobre como é que eles vão se organizar ao longo do tempo. É genético. As nossas mudanças não são genéticas. Então a filosofia, para uma espécie que não é genética, que nem a nossa, para uma tecnoespécie, que pode ter outras no planeta, e eu já fiz até uma previsão, se baixar aqui um disco voador, você pode ter certeza que aquela espécie tem algum tipo de debate sobre filosofia, que também será uma espécie em aberto. Então, a filosofia, ela precisa, e a Ayn Rand ajuda muito nisso, de um sistema filosófico. Um sistema filosófico em que algumas perguntas estruturais precisam ser respondidas para que a gente possa viver melhor. Essas perguntas estruturais têm respostas progressivas, para que a gente possa se adaptar, mas as perguntas são estruturais. Quando a gente vive uma situação dessa, né, que a gente passa por várias mudanças que a gente está vivendo, aumento de... Temos que lidar com a abundância da informação, uma explosão da informação, temos que lidar com uma aceleração das mudanças, volta a necessidade de ter novas respostas para as velhas perguntas, ou para as perguntas antigas, que são as perguntas foco, as perguntas estruturantes da filosofia. Então vamos lá. Quais são essas perguntas estruturantes? Primeiro, de onde viemos? De onde viemos é a metafísica. Isso já vai dar uma série de linhas. Platão dizia que a gente veio, as ideias já estavam prontas. Aristóteles dizia, não, as ideias não estão prontas, elas são construídas. Se você colocar esse debate político hoje entre liberais e marxistas, por exemplo, você vai ver que um é Platão e o outro é Aristóteles, está tudo ali, o fio do novelo começa ali. E aí nós vamos em frente. Depois nós vemos quem somos, né? E aí nós temos o quem somos é existencial. Aí o McLuhan diz, somos uma tecnoespécie. Muda exponencialmente a resposta progressiva. Porque se a gente é uma tecnoespécie, a gente tem possibilidade de fazer mudanças na sociedade que a gente não imaginava. Depois ética. Na ética vai se perguntar como viver melhor. Na epistemologia, como saber o que é mais verdade e menos mentira para que a gente possa viver melhor. Depois, como é que a gente pode viver numa sociedade a menos injusta possível, a melhor e menos injusta possível? E aí temos que procurar respostas. E aí a gente tem a área política. E depois nós temos a área da arte. Qual é o papel da arte? E muitas vezes, as pessoas pegam determinados valores artísticos e querem aplicar na política. E aí dá uma confusão danada. Porque a política é matemática e a arte não é matemática. Então, são coisas que a gente vai, a partir do momento que a gente vai tendo consciência dessas perguntas, focos centrais, estruturantes da espécie, e vai procurando respostas progressivas, a gente vai melhorando a qualidade de vida. E mais, às vezes as pessoas precisam entender que
E aí, às vezes, eu vejo um debate, por exemplo, as pessoas começam a discutir o que é o conhecimento e como a gente faz, a questão da lógica do conhecimento, etc, etc. Mas o conhecimento é uma ferramenta para que a gente viva melhor. Não faz sentido falar de conhecimento sem ter como eixo viver melhor. Então, tem que ter uma bússola. Cada pessoa tem uma bússola do que é viver melhor para ela. Então, para cada pessoa, o determinado conhecimento vai ser mais adequado e inadequado. Obviamente que a realidade, a pessoa não pode transpor a realidade, mas ela pode trabalhar com verdade, com mais verdade e menos mentira. Então está tudo ali. E aí a gente, de maneira geral, a gente fala, a filosofia é viagem na maionese, porque foi colocado para isso, foi colocado assim. A crise que a gente vive de mentalidade tem a ver com a crise da gente achar que a filosofia é viagem na maionese. Lá no início, Platão dizia, a filosofia é a busca da felicidade. Depois trocaram, a filosofia é o amor à sabedoria. Não é o amor à sabedoria. A não ser que você diga que a sabedoria é um jogo de ping-pong entre, né, os valores e os paradigmas, entre o que a gente conhece e o que a gente quer ser. Aí tudo bem. Mas não a sabedoria como conhecimento. Porque o conhecimento tem que ser uma ferramenta para que a gente melhore de vida. Então percam o preconceito em relação à filosofia se vocês querem ter uma vida melhor, se vocês querem trabalhar melhor, se vocês querem ter uma carreira melhor, se vocês querem se posicionar. Se vocês querem entender e se colocar nesse novo mundo. É a filosofia o grande aliado para que a gente possa dar. A filosofia, nas bases que ela pode nos ajudar. Uma ferramenta operacional para que a gente possa viver melhor. É isso aí, o que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix, vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.